Muito bem, começamos então também para não nos atrasarmos e não vos atrasar. Obrigada por se terem juntado, não é? Como sabem, fomos todos atropelados pelo inesperado apagão de ontem e, portanto, esta sessão estava agendada para ontem às 14h30 e, como forma de tentarmos aqui implementar ainda a tempo da execução desta iniciativa transnacional, tivemos que a recalendarizar para hoje e, portanto, obrigada a quem manteve a disponibilidade. Claro que perdemos aqui algumas pessoas pelo caminho, mas depois, entretanto, também partilhamos os materiais que foram desenvolvidos como forma das pessoas poderem na mesma aceder aos conteúdos. Já ontem de manhã também tínhamos tido uma sessão presencial que tinha sido afetada pela greve dos comboios. Portanto, este mês de abril não está aqui a terminar da forma mais positiva. Portanto, partilhar convosco aqui o meu ecrã. Acredito que já estejam a ver o ecrã, não é? Portanto, aqui a ideia é que nós consigamos então, nós enquanto APDES, apresentarmos aqui os resultados desta iniciativa transnacional que decorreu entre 2023 e que está agora então a terminar em abril de 2024. Portanto, acredito que a maior parte das pessoas já conheça a APDES, não é? E que saiba que, portanto, o nosso grande foco de atuação reside aqui sobre a questão da valorização e da capacitação das pessoas, particularmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, não é? E o foco nos direitos humanos e no tratamento mais adequado e que promova aqui a sua participação é, de facto, aquilo que nos move na APDES e, portanto, dentro dos nossos vários setores ou eixos de atuação, temos também um que é mais dedicado às questões da educação para a saúde, outro para os direitos humanos, outro para a coesão social, direitos humanos e redução de riscos e minimização de danos, e outro da coesão social, como estava a referir, e, portanto, esta iniciativa transnacional insere-se também aqui nos nossos objetivos e naquela que é a nossa missão enquanto organização de proximidade, que intervém diretamente no terreno com as pessoas, com os públicos e também depois com os atores que têm também aqui um papel de capacitar estes públicos mais vulneráveis. Daí vocês vão perceber que esta iniciativa, o Click No Bullying, foi também dirigido muito a jovens, não é? Por um lado, mas também por outro lado, às pessoas que trabalham com estes jovens, que sendo ainda jovens, são já atores importantes aqui no trabalho que é desenvolvido de proximidade com estes jovens e, portanto, tivemos aqui a capacitação de youth workers também. E, portanto, é isto que nós vamos explorar aqui ao longo desta curta sessão, dar-vos a conhecer o que foi feito e deixar, sobretudo, aqui a disponibilidade para continuarmos a trabalhar com as organizações, se assim o entenderem. Ainda ontem estávamos aqui a discutir com uma organização presente no seminário presencial que decorreu em Vila Nova de Gaia, sobre um projeto que eles próprios estão agora a iniciar e para os quais será também muito relevante a partilha daquilo que foram os dados recolhidos no âmbito deste projeto. Portanto, é destas sinergias que somos feitos e é destas sinergias que também conseguimos progredir e evoluir no trabalho de proximidade que desenvolvemos. Portanto, esta iniciativa, vocês podem me interromper quando quiserem, está bem? Não vou estar aqui atenta se colocam a mão no ar, não consigo, mas se quiserem podem ligar o microfone e intervir quando quiserem. Portanto, esta iniciativa tinha então aqui como principal objetivo combater e prevenir o aumento do cyberbullying entre os jovens, não é? Portanto, nós apercebemos-nos bem e por tudo aquilo que vivemos também ontem, da quase dependência que todos nós temos aqui dos meios digitais, não é? Para não falarmos apenas da eletricidade enquanto bem essencial, mas também de todos os outros bens digitais, dos recursos que nos permitem estar em permanente contacto uns com os outros e, portanto, obviamente que inerentes à utilização do espaço digital está também aqui esta questão dos perigos e perante o qual os jovens, as crianças e os jovens de uma forma muito particular estão também expostos. E, portanto, era precisamente sobre esta questão que muitas das vezes se torna um problema, não é?
e que, portanto, passamos aqui para situações de violência em contexto online, era sobre isto que se debruçava aqui este projeto. De uma forma particular, como vos dizia há bocadinho, por um lado, focamos na capacitação dos youth workers, dos profissionais, não é? Portanto, como é que nós poderíamos contribuir para que estes profissionais conseguissem também implementar uma resposta, quer já ao problema, quer na perspectiva da prevenção, às questões do cyberbullying, quando trabalham com jovens. E depois, por outro lado, trabalharmos também diretamente com os próprios jovens para que eles reconhecessem e progredissem aqui num conjunto de competências que lhes permita então identificar situações de cyberbullying e, obviamente, evitar estas situações e denunciá-las também quando as presenciarem. Por outro lado, esta iniciativa tinha aqui uma forte componente participativa dos jovens, não é? Portanto, sempre que fosse possível, e foi ao longo de várias fases do projeto, promovia-se aqui a participação, chamando-os também a serem atores determinantes na definição, quer dos materiais, quer das sessões, não é? Como forma de os envolver aqui em tudo o que era produzido. E depois, obviamente, que se os jovens se identificam com aquilo que estão a desenvolver e se identificam com a causa, obviamente que vão também depois ser agentes mais ativos na sensibilização dos seus pares contra quaisquer questões, mas aqui em particular contra a questão do cyberbullying. Portanto, esta iniciativa tinha aqui, fez-se aqui de uma parceria entre a AP10 de Portugal, uma organização da Turquia e uma organização da Roménia, e, portanto, cada uma destas organizações procurou implementar todas as atividades previstas em cada um dos países, não é? Portanto, por estes dias estão também a acontecer estas ações de disseminação desta iniciativa na Turquia e na Roménia, e foi então, como vos dizia há bocadinho, um projeto que decorreu entre dezembro de 23 e que está agora a terminar em abril de 2025. Sabemos também, e depois vocês podem consultar esta informação noutros documentos escritos, portanto aqui tem definições muito breves, não é? E sabemos bem que estas definições raramente são únicas ou perfeitas e, portanto, aqui em termos de cyberbullying consideramos um ato agressivo e intencional que foi aqui realizado por um indivíduo ou um grupo através da utilização de formas de contacto eletrónicas de uma forma repetida e ao longo do tempo contra um alvo que não se consegue defender, não é? Portanto, nós temos aqui, como sabemos, perpetuar de um comportamento que pode-se reunir aqui das características do bullying, mas depois temos então aqui a questão do dispositivo, da plataforma, do contacto eletrónico, digital, online. As dimensões da intencionalidade do ato, bem como a sua repetição, são obviamente aqui essenciais para a definição, não é? Portanto, não estamos aqui a falar de comportamentos negligentes, que fazemos sem querer, não, temos aqui um dolo, temos aqui uma intenção de fazer alguma coisa, de algum modo colocar ou em xeque a figura do outro, ou de algum modo de nos vingarmos de algum tipo de comportamento, não é? Depois podemos questionar tudo aquilo que está por trás da motivação, mas temos uma intenção. E depois também temos mais uma vez aqui o facto de ser um ato repetido, não é? Para tal, podem ser utilizados então como meios de implementar este comportamento mensagens de texto, as redes sociais, os chats, as videochamadas, websites. Ontem falávamos muito sobre esta questão das redes sociais, não é? Porque é uma coisa que à partida vem imediatamente à cabeça dos jovens, mas depois esquecem-se frequentemente dos grupos, não é? Por exemplo, os grupos que aparentemente são privados, mas que a informação que é lá partilhada não é e não será nunca preservada de forma a assegurar aqui o respeito pelo outro e a dignidade do outro, não é? Portanto, mesmo os inofensivos grupos do WhatsApp são um grande foco e um grande motor aqui que é muito favorável ao propiciar deste tipo de comportamentos. Qual é aqui a prevalência de cyberbullying? De facto, isto também não foi
Não foi uma tarefa muito simples aqui para os colegas que estiveram mais envolvidos na recolha bibliográfica, porque não encontraram dados nem muito atuais, nem dados que pudessem ser assim muito abrangentes, com dados que pudessem ser também extrapolados para a população em geral. E, portanto, sabemos que está agora a decorrer um estudo, sabemos também que, por exemplo, que a APAV está a conduzir um estudo neste sentido para tentar ter dados mais atuais e que possam ter uma população que depois possa ser aqui demonstrativa da população em geral, mas de facto foi num estudo de 2015, num estudo aqui realizado mais a norte de Portugal e nos Açores, a maioria dos jovens já tinha sofrido um episódio de cyberbullying e metade dos jovens inquiridos sentia medo em relação a este episódio que tinha já experienciado. No Reino Unido, a maioria da vitimação acontece no Facebook, nesta rede social no Facebook. Claro que isto foi em 2021 e, entretanto, passaram 4 anos. Provavelmente, se agora fôssemos rever estes dados, poderíamos ter aqui uma atualização na própria rede social, não é? Poderíamos ter aqui um TikTok ou uma outra plataforma. Em termos de implementação do projeto, portanto, nós podemos desenvolver aqui o Clique no Bullying em dois grandes momentos em termos de implementação. Por um lado, o desenvolvimento e a preparação de todas as atividades locais, não é? Atividades locais porque foram feitas nos contextos das organizações e, portanto, replicadas sempre em Portugal, na Turquia e na Roménia. E estas atividades locais foram, sobretudo, feitas com jovens. E depois temos aqui um outro momento de produção de um material que ficasse, obviamente, para assegurar que o trabalho que tinha sido desenvolvido não ficava depois guardado na pasta que agregar este projeto, não é? Portanto, criar aqui um material que depois também pudesse ser disseminado e que os profissionais, as pessoas que trabalham com crianças e jovens pudessem também utilizar este recurso para continuarem aqui este trabalho de prevenção de cyberbullying. E, portanto, foi aqui produzido este guia de prevenção, que depois mais à frente vamos também aqui explorar e que está traduzido também nas 3 línguas dos parceiros e em inglês. Portanto, estas atividades as atividades locais foram atividades de capacitação digital com jovens, especialmente aqui nas questões da segurança online, dos direitos humanos na internet e da literacia mediática. E quando nós nos questionamos, não é? Nós muitas das vezes o que assistimos é que frequentemente as crianças e os jovens recebem os dispositivos digitais, mas nem sempre os dispositivos se fazem acompanhar desta capacitação, certo? E, portanto, depois nós temos aqui competências de literacia digital, competências que os jovens e as crianças deveriam também ter aqui sensibilizados para elas, mas que nem sempre acompanham o momento em que a criança ou o jovem lida pela primeira vez com estes dispositivos, não é? E, portanto, depois temos aqui todo um mundo de descoberta que se apresenta à criança ou ao jovem a partir daquele aparelho e, de facto, ele ainda não reúne as condições necessárias para conseguir lidar e interagir com todas as dinâmicas que o aparelho lhe vai proporcionar. E, portanto, estas ações locais eram muito focadas aqui na capacitação dos jovens para estas questões. Obviamente, fomos trabalhar cyberbullying, mas não dizendo que estamos a trabalhar o cyberbullying, não é? Porque reconhecemos que há aqui um conjunto amplo de competências que têm que ser trabalhadas para que depois os jovens se consigam então movimentar entre os seus pares em contexto online de uma forma segura e de forma também a respeitar a segurança e a esfera privada dos outros. Estas ações, portanto, nós cá em Portugal realizamos 6 ações e depois cada parceiro realizou as suas. Temos aqui algumas imagens, nós também fizemos estas ações. Portanto, eu no início não disse, mas imagino que a maior parte das pessoas saiba, não é? Que nós na AP10 trabalhamos diretamente, portanto, nós temos equipas de proximidade que trabalham diretamente com alguns grupos, nomeadamente pessoas que utilizam drogas, pessoas que fazem trabalho sexual, pessoas em situação de sem-abrigo, e também a população em geral, não é? Quando fazemos ações, por exemplo, de sensibilização para doenças infecciosas e, portanto, este é o grupo de pessoas com quem nós trabalhamos habitualmente. Os jovens, nós não temos nenhuma resposta neste momento, ou não temos nenhum serviço dirigido diretamente aos jovens, portanto, o que nós fizemos fomos trabalhar com parceiros, não é? Fomos trabalhar
com outras organizações nossas parceiras do contexto em que estamos inseridos e trabalhamos também com os seus jovens, não é? Portanto, aqui em parceria, ainda outro dia nos dizia uma diretora de uma destas organizações que, de facto, foi muito positiva a entrada aqui da equipa da AP10, porque os jovens daquela instituição raramente ouvem, não é? Já não prestam muita atenção àquilo que os próprios técnicos lhes querem transmitir e, portanto, quando vem alguém de fora, valorizam, ou têm uma experiência nova com alguém diferente e que por isso também aderiram tão bem aqui a estas atividades, não é? Portanto, reforçar aqui o papel sempre das parcerias e de como nós podemos trabalhar uns com os outros para conseguirmos melhorar, de facto, as respostas que damos. E, portanto, estas atividades foram, sobretudo aqui, atividades de aprendizagem não formal e daí terem sido o mais dinâmicas possíveis para também conseguirmos o envolvimento dos jovens e, obviamente, o seu envolvimento quer na atividade, quer na própria temática. Depois aqui mais em termos de execução, apenas para conhecimento, e porque também nem todas as pessoas podem dominar também o que é isto dos projetos europeus, não é? Que de facto são sempre formas que nós temos de conseguirmos, de alguma forma, melhorarmos as respostas que fornecemos aos públicos com quem trabalhamos. Tivemos aqui um conjunto de reuniões, porque também é suposto, obviamente, a parceria, trabalhar em parceria, e portanto tivemos aqui reuniões que aconteceram sobretudo online, e depois tivemos aqui dois momentos muito importantes do projeto, que foi um training course na Roménia, em que os parceiros se juntaram todos na Roménia para trabalharem aqui um bocadinho à volta dos conteúdos que iriam depois ser abordados nas ações locais, e portanto é aqui um momento sempre importante em que pessoas, técnicos de diferentes países se juntam e debatem aquilo que consideram ser estratégias adequadas para depois conseguirem implementar estas atividades nos seus contextos. E, portanto, como há aqui uma característica muito importante nestas iniciativas transnacionais, que é o facto de conseguirmos progredir, não é? E trabalhar em conjunto com pessoas que também têm realidades ainda que semelhantes, diferentes, e, portanto, são sempre atividades muito ricas em termos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional. Por outro lado, tivemos também aqui em Vila Nova de Gaia esta European Sharing Activity, que foi, sobretudo, dirigida às jovens, portanto, cada uma das organizações selecionou aqui alguns jovens para participarem nesta atividade e agora ser então o momento em que os próprios jovens vinham fazer atividades em conjunto, ok? Portanto, muitas das vezes este tipo de atividades são também oportunidades únicas para estes jovens para conseguirem encontrar-se com outros jovens noutro contexto e por isso terem também aqui uma experiência intercultural e de troca de conhecimentos, mas também, obviamente, de competências e de atitudes, não é? Portanto, esta atividade foi aqui em Portugal e contou também com a participação de 3 jovens de uma das organizações com quem nós desenvolvemos as atividades, as tais ações locais. Depois, para além do que para além do que foi feito destas ações e do documento, que eram aqui os principais focos do projeto, a APDES procurou também aqui alargar, não é, esta mensagem de necessidade de prevenção e de atenção para as questões de cyberbullying a outros atores que não estiveram envolvidos nas tais ações locais, mas que se considerou que, obviamente, seria um ganho, quer em termos de disseminação da iniciativa, quer, obviamente, em termos de disseminação da mensagem, não é? E, portanto, alargar aqui a mensagem a mais jovens, para que mais jovens se sentissem motivados para melhorarem, desenvolverem as suas competências também em termos de prevenção de cyberbullying. Por isso fizemos aqui uma atividade, participamos aqui numa cerimónia de abertura no Instituto Piaget, numa cerimónia de abertura do ano letivo, desculpem, dos alunos do primeiro ano, não é? Podemos pensar, já estão no ensino superior, pois, mas ainda estão ali nos 17, 18 anos, não é? E, portanto, entrar numa nova realidade. E depois participamos numa outra palestra, noutra escola, fizemos um webinar este webinar para 32 participantes foi um webinar para profissionais, ok? Portanto, as outras atividades foram com jovens.
e este webinar foi com profissionais. E depois, obviamente, usamos e abusamos aqui um bocadinho das redes sociais também, para benefício de espalharmos aqui a mensagem, não é? E de continuarmos a fazer aqui sensibilização para estas temáticas. Nesta atividade europeia de partilha, não é? Portanto, o momento em que a Sharing Activity, que vos dizia há bocadinho, que foi feita aqui do Nova de Gaia, estiveram presentes 11 jovens dos 3 países, e portanto, já vos tinha dito que tinham estado aqui 3 de Portugal. E depois chegamos então aqui a este resultado, não é? Que era então a segunda fase do projeto, em que foi produzido um guia de prevenção de cyberbullying. E este guia, se quiserem fazer agora o download do QR Code, podem fazer e podem aceder, vão entrar numa pasta na Drive e vão encontrar o documento em inglês e em português. Se não, depois também a colega que estabeleceu contacto convosco, a Catarina, também vos envia este documento por e-mail, está bem? Finalmente, em termos de atividades do projeto, faltava-nos apenas então esta última atividade, da qual faz parte este momento online em que estamos aqui juntos para vos mostrar os resultados do projeto e, portanto, revestia-se de um momento presencial e de um momento online. Em termos de parcerias, como vos dizia há bocadinho, é essencial, não é? Nós sabemos que não conseguimos trabalhar sem ser em parceria e, portanto, também aqui na implementação deste projeto foram muito importantes as parcerias que estabelecemos com várias organizações para este propósito, sobretudo o de podermos convidar os profissionais a participarem nas atividades, mas também os jovens a participarem nestas ações que foram sendo desenvolvidas ao longo de 2024 e 2025. E, portanto, em termos de parcerias, tivemos aqui a PAV, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Centro Mãe d'Água, Centro Social Paroquial de São Nicolau, Fundação para a Juventude, Portugal Agenda, Qualificar para Incluir, não é? Portanto, todos estes parceiros, de alguma forma, decidiram e consideraram que também seria relevante levar esta iniciativa aos seus públicos e, de alguma forma, motivá-los para que eles também participassem nestas atividades, ok? Portanto, é muito importante referirmos isto, não foi só uma proposta da APDES, de facto as organizações consideram que há ainda trabalho a fazer nesta matéria e também nos diziam outro dia que talvez fosse até importante começarmos aqui a trabalhar com miúdos mais novos, não é? Não começarmos só nos jovens, mas começarmos também com os miúdos mais novos, porque sentem muitas dificuldades em lidar com estas questões junto de um público ainda mais novo. Portanto, temos aqui algumas imagens das ações locais, só para perceberem assim bem que de facto consistiram em atividades que pretendiam que fossem também prazerosas enquanto se transmitiam conhecimentos. Em termos de ações locais, foram então implementadas 6 ações entre abril e novembro de 2024. Foram aqui realizadas em instituições de acolhimento residencial, escolas e instituições sociais. Participaram cerca de 80 jovens nestas sessões e nós usamos aqui uma metodologia para tentarmos avaliar o impacto destas sessões nos jovens, em termos sobretudo de conhecimentos e, portanto, foi feito um pré e um pós-teste, um pré-teste antes do início das sessões e um pós-teste após. Vocês vão já ver e depois, se quiserem aceder a essa informação mais em detalhe, também podemos partilhar, mas perdemos aqui alguma amostra do pré para o pós. E depois, algum tempo depois da sessão, foi também feito um focus group com os mesmos jovens para se voltar a discutir estas questões e perceber qual é que teria sido aqui a sensação de mudança que os jovens tinham após a intervenção, ok? Portanto, tivemos um pré e um pós, e depois, algum tempo depois, focus group, e foram realizados 3 focus group, ok? A população-alvo das ações locais, já tínhamos visto aqui esta questão, que tinham sido sobretudo os jovens. O que estava previsto em candidatura era jovens dos 13 aos 30, não é? Porque sabemos que aqui que a janela europeia
nos põe aqui estes limites até aos 30 anos dos jovens, mas a verdade é que nós trabalhamos com jovens entre os 15 e os 17, cá em Portugal, ok? Sobretudo. Em termos de nacionalidade, a maior parte dos participantes nas nossas ações eram de nacionalidade portuguesa, e em termos de género eram sobretudo rapazes, não é? Portanto, era esta a caracterização da amostra. Depois aqui em termos de pré-teste e de conhecimentos de literacia digital, como vos dizia, nós perdemos aqui, é uma questão sempre muito comum, não é? No início nós conseguimos que as pessoas preencham e que os jovens preencham, mas depois no final da sessão há sempre alguém que tem mais cedo e não consegue preencher pós-teste. E, portanto, daí haver aqui alguma diferença no número de jovens do primeiro para o segundo momento. De acordo com os jovens, os temas mais dominantes ou os temas que mais os preocupam são as redes sociais, os perigos online, o cyberbullying. E depois, em termos de o tema menos popular, são aqui a questão das competências socioemocionais, não é? Portanto, que nos aparece aqui no outros, portanto, seria aqui um tópico que os jovens não consideram assim muito relevante, o que não é um foco da sua preocupação. Depois aqui, este seria o pós-teste e vocês não conseguem ter esta noção porque a forma como os dados está apresentada, uma vez que o N é diferente, não conseguem ter a exata noção da diferença. Mas em todas as categorias, portanto, aplicamos o pré, fizemos a sessão, aplicamos o pós, ok? E, portanto, em todas as categorias foi aqui notada um aumento em termos de conhecimentos dos jovens após a sessão, portanto, haveria aqui coisas, por exemplo, mesmo sobre os perigos online, ou sobre o tipo de ameaças, porque também falamos nos diferentes tipos de ameaças e ofensas que poderiam ser perpetradas em contexto online. Haveria aqui, houve aqui uma aquisição de conhecimentos, não é? Com a sessão. No que diz respeito ao conhecimento das competências socioemocionais relevantes para identificar e denunciar o cyberbullying, foi onde se registrou então um aumento satisfatório e um dos maiores aumentos. Portanto, é natural que uma vez que os jovens, provavelmente, uma vez que os jovens referiram ter menos conhecimentos em termos de competências socioemocionais, obviamente que se a sessão incidiu sobre isto, de facto foi depois um tópico que, sobre o qual refletiram e sobre o qual perceberam então que tinham apreendido conteúdos e conhecimentos sobre esta matéria. Depois, houve aqui já nos focos grupo, perguntou-se aos jovens, portanto, dizer-vos, era aquilo que vos tinha dito há bocadinho, o focos grupo foi feito com jovens que participaram na sessão, mas já há algum tempo após a conclusão e depois do pós-teste, e, portanto, foi-se perguntando aqui aos jovens o que é que significavam estes temas, não é? Aqueles temas que aparecem ali nos gráficos, cyberbullying, redes sociais, não é? O que é que isto significava para eles, qual é que era, de que forma é que representavam estes tópicos, que valor é que lhes atribuíam, e, portanto, temos aqui um foco muito nas redes sociais, não é? Portanto, temos de ter muito cuidado, temos de ter cuidado com o que publicamos, com o que enviamos e temos de ter cuidado com o que vemos na televisão. As redes sociais podem ser perigosas porque milhares de pessoas podem ver o que publicamos. O cyberbullying é uma ofensa nas redes sociais. As redes sociais divertidas, mas ao mesmo tempo temos de ter cuidado com o que fazemos e com o que falamos online. Existe o perigo de encontrar falsificações, perigos online, podemos ser vítimas de bullying. O cyberbullying é o bullying verbal. Isto foi descrito por uma pessoa de 19 anos, ok? E, portanto, nós temos aqui, como vos dizia há bocadinho, nós temos aqui um enfoque muito acentuado nas redes sociais, não é? E, portanto, o que também discutíamos na sessão presencial de ontem é que muitas das vezes, mesmo em questão de cuidadores, não é? Das crianças, dos menores,
quando falamos dos pais ou quando falamos de outros representantes legais, não é? Quando estamos aqui a falar, por exemplo, de instituições de acolhimento, não são propriamente os pais que naquele momento têm aqui a tutela dos menores, mas quando falamos sobre estas figuras, habitualmente, ou quando temos aqui um momento em que estamos com os pais a discutir estas questões, habitualmente os pais acreditam que através dos controles parentais que ativam nos computadores ou nos telefones está aqui assegurada a segurança das crianças e dos jovens, não é? E portanto daí também muito esta importância que é dada aqui à questão das redes sociais. Porém, quando começamos aqui a desconstruir e os grupos do WhatsApp e as conversas que existem em privado entre os jovens, não é? E, portanto, aí já se consegue contornar aqui esta questão. De facto, os controlos parentais não conseguem assegurar isto, não é? E, portanto, também se tenta trabalhar muito com a questão dos pais, o facto de acompanharem os grupos do WhatsApp, o facto de acompanharem as conversas dos grupos do WhatsApp, não é? Porque o perigo do cyberbullying não está apenas nas redes sociais e naquilo que aparentemente está visível aos nossos olhos, não é? Portanto, há todo o mundo, para além daquilo que nos aparece nas stories e naquilo que nós publicamos nas redes sociais. Agora até senti alguma dificuldade em dizer stories e porque nem sei como é que se chama as stories do TikTok, por exemplo, nem sei como é que se chama. É de facto um mundo que progride muito rápido e que ficamos rapidamente desatualizados. Portanto, há também aqui este desafio, não é? E depois uma outra participante também referiu muito aqui a questão de nós, de ser mesmo muito importante trabalharmos depois com os outros atores, não apenas com as crianças e com os jovens, mas com os outros atores, para sensibilizar de facto aqui para as questões do cyberbullying. Depois foi aqui questionado, estes tópicos têm impacto na vida, na vossa vida cotidiana, na dos jovens? Foram referidos que sim, que era um vício, psicologicamente, fisicamente e socialmente. Depois temos aqui, como dizia a Catarina, alguém que quis deixar o seu agrado em relação a estes tópicos, também está na sua, tem a sua legitimidade para fazer, uma alegria infinita. E, portanto, depois as redes sociais têm os seus aspectos negativos e positivos. Não conheço ninguém que pratique ou sofra, logo não afeta muito a minha rotina, mas caso aconteça, ia ajudar ou ajudar a parar. Nenhum é só saber ignorar. Muito bem, portanto, estes eram os comentários, não é, que os jovens faziam. Portanto, aqui em termos de conclusão do que foi feito, aqui em termos de ações locais e do trabalho feito com os jovens, a maioria dos jovens parece estar familiarizada com os temas e os conceitos, bem como com o acesso a dispositivos e recursos digitais. No entanto, muitos destes conhecimentos são aparentemente superficiais e gerais, não é? Portanto, os conhecimentos que eles apresentam, que os jovens apresentam, depois acabam por não ser muito específicos, por exemplo, em termos de mecanismos de proteção ou de defesa, ou mesmo de prevenção relativamente à exposição a estes comportamentos. Há uma tendência para generalizar ou desvalorizar algumas situações potencialmente graves, não é? Como, por exemplo, a questão das contas falsas, do cybercrime, não é? Portanto, nós percebemos que há muitos jovens que têm mais do que um perfil de Instagram, por exemplo, e que criam perfis só para conseguirem gozar com alguém ou seguir alguém e deixar comentários que não querem que sejam associados a essa pessoa. E, portanto, entre os jovens, esse é um comportamento desvalorizado. E, por fim, continua aqui a haver um desconhecimento e uma total falta de sensibilização para as práticas ofensivas e para o cyberbullying, bem como para os seus impactos ou consequências. Não sei se vocês. Não sei se alguém gostaria de comentar, deixar alguma questão, se isto vos faz sentido, se não. Se não, continuamos a avançar. Posso fazer uma pergunta já agora? E não sei se consegue responder, Teresa, mas é
Vendo que isto aqui ocorre muito nos jovens, né, e que a maior parte deles se encontram em período escolar, né, portanto, estou a frequentar normalmente aqui pela amostra o liceu ou o início do ensino superior. Sabemos se, em termos de sistema de educação, sistema educativo, as escolas ou as próprias universidades têm equipas, deve ser difícil, mas ainda assim equipas ou meios ou mecanismos que permitam ir monitorizando e de certa forma prevenindo algumas situações de cyberbullying ou não Hum. temos informação sobre isso. Bem, em termos de informação oficial, honestamente não sei se temos esse registro. Em termos do que acontece nas escolas, e falando disto também, sobretudo, por aquilo que foi a minha experiência nos últimos anos a trabalhar na área da educação e com bastantes escolas e professores e pessoal docente, sobretudo, mas também não docente. Portanto, as escolas têm, são as notícias, são as ocorrências, não é? Portanto, sempre que temos aqui comportamentos que vão à direção ou casos reportados pelas direções de turma, obviamente que têm esses registros. Em termos de programas, o que muitas das vezes os professores comentam e os psicólogos ou as equipas, não é, de apoio psicossocial das escolas, é que a questão da disciplina da cidadania, que deveria ser usada sobretudo para estes conteúdos, é frequentemente utilizada por outras coisas, não é? Muitas das vezes é, por exemplo, o diretor de turma que fica com esta disciplina e, nesse momento, é usado pelo diretor de turma para tratar de outras questões da direção da turma, por exemplo. O que nós também vamos assistindo, e creio que isso é muito importante, é que uma grande disponibilidade das escolas para integrarem programas propostos por outras organizações, não é? E, portanto, em várias escolas nós já temos muitas organizações que vão propondo e que vão desenvolvendo aqui iniciativas de prevenção com as próprias escolas. Também temos municípios, não é? Que apoiam este tipo de projetos e que financiam projetos de organizações externas para conseguir implementar estas atividades. Outra questão que também é muitas vezes referida é o facto de os psicólogos, os técnicos de serviço social, não conseguirem trabalhar tanto nas questões da prevenção, mas sempre mais sobre os problemas que vão surgindo, não é? Portanto, é difícil às vezes trabalhar a questão da prevenção. Claro que depois também há algumas metodologias que vão sendo implementadas, como a questão da formação Ubuntu e desta metodologia, não é? Que já é muitos agrupamentos de escolas já estão aqui a dinamizar atividades, quer com os miúdos, quer com os próprios pais, em contexto escolar, e obviamente que nós não estamos diretamente a falar da prevenção de bullying ou cyberbullying, mas estamos a fazer treino de competências que concorrem para isto, não é? Pronto, depois também vamos tendo assim iniciativas pontuais, por exemplo, aqui numa escola de Vila Nova de Gaia, num agrupamento, foi implementado um projeto piloto que concorre para esta questão da prevenção do bullying, de implementação de práticas restaurativas, porque nós também falávamos e o que se vai falando aqui muito, não é? E que tem muito aqui a ver com este último ponto do desconhecimento e total falta de sensibilização para as práticas ofensivas e para o cyberbullying, bem como para os seus impactos ou consequências, não é? O que nós sabemos é que o foco das práticas restaurativas, e não estando a falar em justiça restaurativa, não é? O foco das práticas restaurativas reside aqui no facto do ofensor ser capaz de compreender que o seu ato causou dano em alguém, não é? E, portanto, o objetivo depois será repor aqui o dano que foi causado. E, portanto, como muitas das vezes os jovens e as crianças têm muita dificuldade em identificar o dano que foi causado ao outro, obviamente que a opção por metodologias restaurativas permite que a criança ou o jovem, com a ajuda de um psicólogo ou de um professor, perceba que de facto aquilo que ele fez que lhe pareceu inofensivo e que se calhar ele pode até não ter identificado, não é? Como um comportamento que ia gerar conflito e depois vitimação num outro colega, pode através deste tipo de atividades conseguir então identificar o dano e depois isto também ser mais eficaz na prevenção. O que, por exemplo, ainda havia uma técnica de uma organização que dizia que houve um miúdo que viu, bem, pormenores já não me lembro bem, mas que houve um miúdo que viu duas miúdas que estavam a lutar na escola mas ele decidiu filmar porque era para depois mostrar a outra, que a outra não teve culpa nenhuma
E pronto, ele decidiu filmar, era para ajudar, para depois mostrar quem é que tinha sido a responsável e que de facto a outra não ia ter culpa. Claro que se está a desculpar uma, está a culpabilizar a outra, mas pronto. O objetivo não era tanto a pensar na agressora, mas era na vítima. E depois ele partilhou este vídeo com alguém e obviamente que o vídeo rapidamente se tornou quase viral entre os colegas, não é? E portanto, obviamente que este miúdo acaba por também depois ter aqui um papel de agressor, porque vai obviamente causar ali vitimação sobre as outras duas, mas ele não conseguiu antecipar este comportamento, não é? E portanto, ao invés de termos aqui uma medida punitiva, que é normalmente o que as escolas optam por fazer, não é? Se tivéssemos aqui uma prática restaurativa na forma como lidamos com este comportamento, poderíamos ter mais ganhos do que termos apenas as medidas punitivas e de suspensão. Ok, faz sentido, obrigado. Olha, eu acho que há aqui uma mensagem do Zé Carlos Bronze também. Vou ter que parar aqui. Parece um excelente exercício. Resultados no projeto. Pergunto-me se fizeram para mim fazer alguma divulgação de resultados em revistas científicas da área. Penso que seria muito interessante. Bem, creio que não está previsto em termos de projeto, mas uma das coisas que nós também gostamos muito de fazer na PADES é de divulgar os resultados, não é? Como forma de chegarmos e de conseguirmos sensibilizar aqui mais pessoas para os tópicos. Portanto, obrigada pela sugestão. E sim, faz-nos sentido, sim, obrigada. Muito bem, nós temos aqui, nós tínhamos um outro momento preparado, não é? Que era aqui um bocadinho para gerar mais debate. Mas também podemos fazer isto nos últimos 10 minutos. Creio que não precisamos de ficar até às 4 horas, como estava previsto, porque se o grupo fosse maior, poderíamos dinamizar aqui este segundo momento de uma outra forma. Mas a ideia era lançar aqui algumas questões e depois percebermos como é que também as pessoas se posicionam, não é? E qual é que é a sua perspectiva aqui sobre o tópico. E, portanto, tínhamos aqui um conjunto de questões. E podemos usar aqui os nossos últimos 10 minutos para isto. Portanto, vamos ver como é que. Não vale a pena abrir aqui o Mentimeter, mas podem escrever no chat se não conseguirem interagir. E, portanto, o que é que eu vos sugeria? Sugeria que para responderem, portanto, vocês têm aqui a parte das reações, não é? Que podemos fazer um like, ou podemos pôr um coraçãozinho, ou o que quisermos. Se concordarem, ponham um like. Vamos ver se isto funciona. Costuma funcionar. Se concordarem, ponham um like. Se não concordarem, podem pôr aquela carinha de espantado, com a boca aberta. Pode ser? Vamos ver. Portanto, a humilhação pública do agressor pode ser considerada justiça. Aqui não é bem concordar ou não concordar. Portanto, justiça, um like, ou apenas outra forma de cyberbullying. Podem pôr a carinha aberta, com a boca aberta. A humilhação pública do agressor pode ser considerada justiça, like, ou apenas outra forma de cyberbullying, carinha com a boca aberta. Olha, Teresa, eu que sou meio info-excluído, não sei onde é que ponho a carinha. Aqui embaixo nas reações tem aí reações, ou reagir, ou react. Se clicar aí, aparecem, não? Não, no meu não aparece. Olha. Pronto. Então também podem escrever no chat quando não conseguirem clicar. Muito bem, mas acho que foi aqui consensual. A maior parte das pessoas que reagiu com a cara. Não sei se alguém quer comentar, para não me estarem sempre a ouvir. Portanto, a humilhação pública do agressor pode ser considerada justiça ou apenas outra forma de cyberbullying. Obviamente, no nosso entendimento concordamos, claro, e é apenas outra forma de cyberbullying. Porém, tivemos aqui uma perspectiva interessante de técnicas que trabalham com jovens, que disseram que na perspectiva dos jovens, obviamente, isto ia ser maioritariamente visto como justiça. Portanto, como sentem que
há até alguma falta de impunidade perante alguns dos comportamentos que se passam em contexto online. Muitas das vezes acham que a forma que têm de corresponder a esses comportamentos é fazendo aquilo que nós chamaríamos a justiça pelas próprias mãos, não é? E, portanto, expor o agressor. Obviamente que nós estamos aqui num contexto de pessoas que, à partida, têm alguma sensibilidade para este tópico, não é? Mas sabemos bem dos debates que há em muitos contextos sobre a exposição dos agressores, sobre a exposição até noutros países dos agressores sexuais, e sabemos também o afeto que isto causa junto de muitas pessoas, não é? Portanto, se soubéssemos que aquele fazia aquilo, poderíamos ter outro tipo de cautela, não é? Isto é um bocadinho, às vezes, como nós temos aquelas discussões quando temos uma pessoa, um médico de alguma especialidade que nos recusa atender uma pessoa com VIH, não vamos atender porque ele tem VIH e pode ser perigoso. Obviamente que a lógica não é por aqui, a lógica é nós tratamos todas as pessoas como se tivessem VIH e, portanto, utilizamos os mesmos mecanismos de proteção para todas as pessoas, não é? E, portanto, nós não vamos discriminar uma pessoa ou não vamos humilhá-la publicamente. Portanto, vamos usar as mesmas formas de proteção para todas as pessoas, porque à partida são eficazes para todas as pessoas. Não é? E, portanto, aqui também temos esta questão de termos que trabalhar, acho que isto nos diz, e quando os técnicos nos dizem isto, é que então vamos ter que trabalhar estes conceitos com os jovens, não é? E fazê-los entender que, de facto, o que estamos a fazer é também a contribuir para aquele ciclo em que passamos de vítima a agressores e que depois não conseguimos de forma nenhuma interromper estes ciclos de violência, não é? Depois, temos aqui uma outra questão. Os nossos esforços devem estar mais assentes, na prevenção da agressão ou, carinha, no empoderamento e promoção da resiliência junto da vítima. Ok? Temos aqui na prevenção da agressão. A maior parte das pessoas respondem na prevenção da agressão. Se alguém quiser comentar. Ok, se não, obviamente que se estamos a trabalhar na prevenção da agressão, estamos desde logo, por um lado, a capacitar as potenciais vítimas, não é? E a procurar dissuadir os potenciais agressores. Estamos aqui a fazer um treino de competências para ambos, não é? Portanto, obviamente que não nos podemos só focar nos, temos que nos focar em ambos os grupos e, como também nos vai dizendo a bibliografia, fazer aqui uma intervenção com multigrupos, não é? Depois procurarmos trabalhar com outros grupos que de alguma forma podem concorrer para estas questões da prevenção do bullying e do cyberbullying, como os pais, os educadores, os professores, os treinadores das equipas de futebol, de handball, seja. Depois, vamos fazer o último. Pode ser esta questão aqui. Será que o anonimato online deve ser banido, como aconteceu na Coreia do Sul, de forma a diminuir o cyberbullying? Sim, façam um like ou não, façam carinho. Será que o anonimato deve ser banido como forma de prevenir o cyberbullying? Ok, temos aqui finalmente respostas que não são todas unânimes. Alguém quer comentar? Bem, se não, de facto, aparentemente, esta questão do anonimato poderia contribuir aqui para diminuirmos o cyberbullying, se tudo aquilo que nós fizéssemos em contexto online fosse possível de ser monitorizado, não é? Mas o que nós sabemos é que, mesmo que não seja possível, ou mesmo que seja possível, desculpem, mesmo que não seja possível o anonimato, nós podemos, obviamente, entrar
por outro tipo de plataformas ou de submundos, não é? Temos aqui a Dark Web, que é um mundo completamente infinito, do qual agora já se começa a falar. Podemos criar perfis com outras identidades. Nós sabemos que muitas das vezes os miúdos, para contornar a questão da maioridade ou a questão dos limites no acesso a contas do Facebook, por exemplo, colocam uma data de nascimento anterior à sua e não há nenhuma forma de contornar isto, não é? E, portanto, não é no anonimato que está aqui a chave para resolvermos a questão do cyberbullying. Outro dia participava numa conferência da Child Monitoring, um grupo europeu que acompanha muito estas questões do digital e das plataformas que avançam, que não avançam, e de facto o que estavam a dizer é que o que a Comissão Europeia procura sobretudo fazer é tentar trabalhar com as plataformas para que elas consigam de facto tentar limitar aqui o acesso aos dados e contornar os conteúdos que são apresentados aos menores, mas que depois isto acaba por ir contra aquilo que é a forma como elas se movimentam, não é? Porque nós temos a questão dos algoritmos, por um lado queremos controlar o algoritmo, mas por outro lado sabemos que é no algoritmo que vive a magia das redes sociais e das plataformas digitais, para não falarmos, obviamente, nos lucros das grandes empresas. Mas, portanto, é sempre aqui um trabalho muito difícil, mas não é? A própria Comissão tem um grupo que procura aqui trabalhar e, de facto, parece não ser no anonimato que está aqui a resolução deste problema, porque haverá sempre formas, não é? Quando nós proibimos algo, vamos encontrar uma forma de contornar. Sim, Queiroz. O que é que pode ter levado, eu não sei se tens essa resposta, claro, mas o que é que pode ter levado um governo como o da Coreia do Sul ou o Estado a tentar criar esta. Controlo, mais do que proteger é controlar, não? Achas que é assim uma espécie de procura de solução mágica para. Não, são medidas que provavelmente também são medidas que a população em geral até considera como positivas, não é? Uhum, uhum, Isto é um bocado como a questão de proibirmos, não é? Temos sempre aqui na lógica das proibições, que as proibições também são sempre muito atrativas, não para nós, na APDES, mas para muitas, muito mundo fora de portas, e que de facto quando nós não é? A questão de proibirmos os telefones nas escolas, uma questão uhum, muito debatida, não é? É suficiente? É por aí que vamos resolver todos os problemas que o digital apresenta, se não acompanharmos esta medida de formação dos pais, capacitação das crianças desde o pré-escolar, provavelmente. Não é? Portanto, não é na mera proibição que está, obviamente, a resolução do problema. Porque é que também o que conseguimos ler muitas vezes nestas questões sobre o cyberbullying é que, de facto, no bullying, muitas das vezes os miúdos que são vítimas de bullying, quando chegam a casa é o contexto onde estão protegidos, não é? Porque sabem que não vai, dentro de casa estariam protegidos, não iam continuar aquela situação de bullying. O cyberbullying acaba por isolá-los ainda mais, porque no contexto em que eles à partida estariam protegidos, mas quando vão para o seu quarto e quando pegam no seu telefone, é quando começa a ser ainda tudo mais intenso, não é? Portanto, há aqui esta dificuldade. Obviamente que é uma medida importante a questão das escolas, não é? Sobretudo por outras questões, para promover a interação entre as crianças, outras brincadeiras, mas obviamente acabar com estes problemas relacionados com a cyberviolência, não sei se será por aqui, mas teremos que esperar para ver as avaliações destas políticas. uhum, uhum. Muito bem, portanto, acho que podemos ficar por aqui, também não precisamos de expandir aqui mais este exercício, acho que já foi interessante também, e queria perguntar-vos, têm alguma questão, se querem fazer, se querem colocar aqui alguma dúvida? Se não, entretanto receberão então aqueles dois documentos que eu partilhei convosco a partir do QR Code, mas que vamos, obrigado, o José Carlos já fez aqui o download do documento, boa, para termos a certeza que todas as pessoas recebem, enviaremos.
E obrigada pela vossa presença e pronto, se tiverem interesse ou alguma curiosidade que não tenha sido satisfeita neste curto momento da apresentação, estejam à vontade para nos contactar, está bem? Obrigada e continuação de um bom trabalho.